Falam ainda sobre o Palmeiras e mais uma proposta recusada do exterior. Foram vitórias bem importantes, né, que o Palmeiras conseguiu. Contra o Corinthians, jogando bem. Contra o Internacional, fora de casa, num lugar que o Palmeiras tem 5 vitórias na sua história. Com um bom primeiro tempo e um segundo tempo sofrendo um pouco mais no final. E contra o Fortaleza, acho que foi o que o Palmeiras teve o desempenho um pouco mais abaixo em relação a essas últimas 2 partidas, embora o Palmeiras tenha criado para fazer 3-4-0, com o Davi Luiz tirando uma bola em cima da linha, com o Kusevich tirando outra bola em cima da linha. Então o Palmeiras realmente vive um bom momento, com respostas interessantes de alguns jogadores que chegaram a oscilar e com a entrada aos poucos do Paulinho, que não foi nem viajou para o Fortaleza. Então você vê um time começando a ganhar corpo. O Abel mudou o sistema tático, colocou ou o Bruno Fux ou o Giai, dependendo do jogo, ele coloca como um terceiro zagueiro pela direita, ou que faz um pouquinho do papel da lateral. O Felipe Anderson, deslocado para a direita, junto com o Estevão, que agora tem um papel mais solto, ele pode jogar mais centralizado, criando mais, e isso mudou a cara do Palmeiras. Então é um sinal bem importante que a gente vê, e aí é isso que o Arnaldo falou, né? Tem um investimento, o Palmeiras ele vai alternando, você vê a possibilidade de o Palmeiras jogar com time reserva contra o Bolívar, time reserva assim, né, não dá para falar quem é só o reserva e titular, mas você imaginando o que foi o jogo contra o Fortaleza, é possível que o ataque contra o Bolívar do Palmeiras tenha Paulinho e Vitor Roque, porque o Paulinho não viajou para Fortaleza e o Vitor Roque começou no banco de reservas, com o Flaco Lopes fazendo uma boa partida contra o Fortaleza. E aí no meio de campo você pode ter o Evangelista, que também está voltando de lesão, tem o Maurício, que estava no banco, o Rafael Veiga não está nem entre os relacionados porque está com um problema no ombro. Então você vê realmente um Palmeiras encorpando, um Palmeiras respondendo ao investimento que foi feito dessa temporada e com esse bom começo. E aí no futebol a gente sabe muito bem que a confiança faz muita diferença. Então o Palmeiras realmente se coloca num lugar e aí vai ter que suportar uma pressão que, pelo menos o Abel e uma boa parte desse elenco, não toda, porque o Palmeiras mudou bastante, mas já está acostumado, que é aquela pressão de ser perseguido, de ser perseguido dentro de campo, né? Perseguido na tabela, de ser analisado mais de perto, como foi, por exemplo, no ano passado com o Botafogo. Então acho que o Palmeiras dá bons sinais para a sua torcida, mas a gente vai ter muitos programas para falar ainda até o jogo de quinta-feira. Veja um Palmeiras com time B lá na altitude, até para dar uma descansada nessa sequência, que foram vitórias importantíssimas, vitórias históricas. Espero que eu não seja o pé frio, como disse o Arnaldo, que eu estava de olho, eu estava de férias, mas estava de olho do que dizia o Arnaldo, do que dizia o Renato, do que dizia o pessoal por aqui. Espero eu que não seja o pé frio do Palmeiras. Olha, o Arnaldo estava falando sobre exatamente o Flamengo e o Palmeiras degladiando os desafios do Flamengo com o Palmeiras tão forte. E olha, só para você completar, Arnaldo, olha esse número aqui. O Campeonato Brasileiro, 7 apenas dos 50 jogos disputados até agora, teve vitória do visitante. E no caso do Palmeiras, 100% de aproveitamento fora. É muita coisa nesse começo, né? O Flamengo também. O Flamengo também, isso mesmo. Então, praticamente só os dois. Então, mas a questão aí, né, é que fora os dois, acho que tem uma vitória do Fluminense e uma do Bragantino, só, né, no campeonato. O Fluminense venceu o Corinthians e o Bragantino venceu o Sport na Ilha do Retiro. Então, só desse primeiro cheiro dá para perceber que os dois são os mais fortes. Agora, o Palmeiras chegou numa condição nos 2 torneios capaz de fazer o que o Danilo traçou aqui há pouco, rifar o jogo da altitude. Rifar não, o que vier é lucro, né? Para depois pegar o Bahia em casa e confirmar a liderança do brasileiro, sendo que o Bahia joga na quinta-feira um jogo dificílimo no grupo dele na Libertadores, já jogou ontem. Então o Palmeiras pode ir caminhando sim nas duas frentes, pontuando as tabelas. Esse início é muito importante, eu acho, para o Palmeiras, porque o time ainda não está entrosado, configurado, mas você tem a nítida expectativa de uma melhora a cada mês, a cada sequência, porque são muito bons jogadores. O elenco ficou muito bom, né?
E é um elenco que tem a marca da juventude, do vigor, né? Tem agora um veterano, digamos assim, voltando a jogar bem, que é o Felipe Anderson, mas o resto é muito jogador jovem, no auge. E o Palmeiras investiu para isso, foi a primeira vez que o Palmeiras fez isso. Lembra, sim, o Botafogo do ano passado, o investimento do Palmeiras, com uma grande diferença em relação ao Botafogo. O trabalho da comissão técnica, da infraestrutura é muito estável, é muito longo e é muito forte. Então, a gente não imagina o Palmeiras oscilando na temporada tanto. E assim, se ele começa bem os campeonatos, ele tem boas chances, sobretudo nos pontos corridos, de mais uma vez brigar e como favorito pelo título. Nas Copas podem acontecer algumas coisas, nos mata-matas. Vai ser cobrado, imagino que o Danilo concorde comigo, do Abel, uma estratégia melhor para partidas de ida nos mata-matas, né? E tem o Super Mundial aí. Eu não consegui arrancar isso de nenhuma pessoa de influência no Palmeiras, mas a minha impressão é que esse investimento monstruoso, o maior da história do Palmeiras, o maior da história do futebol brasileiro, tem também a ver com uma boa participação no Super Mundial, né? E acho que dos clubes brasileiros, o Palmeiras é aquele que tem a chance de, ao lado do Flamengo, fazer uma figura decente no Mundial, né? Ele tem um grupo, para mim, fácil no Mundial, mas depois, já na primeira eliminatória, passando, ele já vai ter um adversário difícil, né? Mas isso é mais para frente. Até lá, o Palmeiras tem, acho que essa missão de se classificar na Libertadores, já deu grande passo para isso, nas 2 primeiras partidas, e terminar liderando o brasileiro até essa pausa. E também já deu grande passo para isso, porque a parte mais enroscada da tabela passou com vitórias no Derby, em Porto Alegre e em Fortaleza. E a diferença do Palmeiras para o Botafogo é que o Palmeiras não precisa salvar o Lyon, né, o Arnaldo? Isso faz muita diferença, porque o Botafogo no final está sendo usado pelo Textor para isso. Mas completa, Renato, você tinha chamado, inclusive. Chamei agora não. Ah, não, que você tinha falado Não, só falei que o Flamengo também tem 100%. Flamengo, aliás, as 2 únicas vitórias do Flamengo foram fora, né? Porque demais ele empatou com o Internacional e empatou com o Vasco. É verdade. Ele goleou o Juventude. O Juventude foi numa... Mas o Flamengo também é 100% fora de casa. Ele ganhou do Vitória e ganhou do Grêmio. É verdade. Agora, concordo muito com a questão do elenco do Palmeiras, né? O elenco do Palmeiras, eu me arrisco a dizer que, pelo menos pelo estado atual dos jogadores, ele está até um pouco mais forte que o do Flamengo. O do Flamengo é muito forte em nomes, mas você olha, por exemplo, o Michael não está na ponta dos cascos, longe disso. O Cebolinha tão pouco. O Pedro está voltando. Então, não sei, de repente eu acho que o momento do Palmeiras, neste momento, o elenco do Palmeiras é mais forte. Você vê, ele vai pode jogar lá em La Paz, né, contra o Bolívar, com um ataque reserva, entre aspas. Paulinho e Vitor Roque. Pô, se esse aí for o ataque reserva, imagina o titular. Esse, para mim, é o ataque titular do Palmeiras. Mas ainda não chegou a jogar como titular juntos, né? Porque o Paulinho está voltando aos poucos, tá? Mas o Abel está com um super elenco na mão e me parece estar sabendo usar. Ainda que no último jogo ele estivesse a um passo, mais correto dizer, a um pênalti, de ter amargado um empate depois de estar ganhando 2-0, né? Porque o cara do Fortaleza bateu muito mal. O Everton fez uma defesa legal? Teve. Mas se você olhar onde ele bateu num lugar onde quase todos os goleiros pegariam aquele pênalti, a menos que tivesse saltado para o canto errado. Então, o Palmeiras teve um passinho. Ia ser uma rodada muito engraçada, né? Se o Palmeiras também sofre esse gol de empate, aí estamos vendo a cobrança, porque o Fluminense também entregou o ouro no finalzinho, né? O Fluminense tomou o gol do Vitória aos 45. E se o Palmeiras empata esse jogo também, ficava tudo como dantes no quartel de Abrantes, né? Ficava o Flamengo ao lado do Palmeiras, com a vantagem do saldo de gols, e o Fluminense atrás. Mas aí o Everton conseguiu fazer essa defesa. Quem foi o jogador do Fortaleza que bateu mesmo? Lucheiro. Bateu mal para burro. Lucheiro. E Lucheiro, apagaram o Lucheiro e ele fez essa bobagem aí, deixou escapar.
o empate que seria vital para o Fortaleza, né? Fortaleza está também indo aos trancos e barrancos nesse início de temporada. Mas, enfim, reconheço que o Palmeiras montou um elenco fortíssimo e está sendo muito bem utilizado pelo Abel. Bora falar agora sobre o Palmeiras com informação importante. O Verdão recusou nas últimas horas uma proposta de 6 milhões de euros ou 38 milhões de reais do Sporting de Portugal pelo atacante Riquelme Felipe. Só 18 anos de idade, mesmo bastante mais novo do que os concorrentes do Sub-20. Esse cara foi o artilheiro do Palmeiras na Copa São Paulo de Juniores e também na Libertadores Sub-20. Temporada de 18 jogos, 14 gols e 13 assistências. Nessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, conversei com o Diogo Silva, que é o dono da Web Soccer e representante do Riquelme Felipe. Ele admitiu a proposta do Sporting e assegurou também que o Palmeiras nem quis abrir conversas, descartando qualquer chance de acordo nesse momento. Riquelme Felipe tem 100% dos direitos econômicos presos ao Palmeiras e planejamento para que seja utilizado no elenco profissional ainda nesse ano. Só mais uma sobre o Riquelme Felipe. Ele já havia sido alvo de proposta do Nottingham Forest no ano passado, com as mesmas cifras, e a resposta alviverde foi a mesma. E aí, torcedor palmeirense, gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e levar as notícias do Verdão para ainda mais pessoas. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre o Palmeiras. Aqui você fica por dentro de tudo, contratações, bastidores e as novidades do nosso time de coração. Deixe seu comentário aqui embaixo falando o que achou do vídeo e compartilhe com seus amigos palmeirenses. Vamos juntos fortalecer essa comunidade. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Giro de Notícias do Palmeiras. Avante palestra! Forte abraço!